Capítulo 2.7 A erupção de complexos. Os complexos são capazes de irromper súbita e espontaneamente na consciência e de apossar-se das funções do ego. O que se manifesta como total espontaneidade pode, entretanto, não ser tão puro assim. Existe com frequência um sutil estímulo disparador que pode ser detectado se observar com atenção o passado recente. Uma depressão neurótica, por exemplo, pode parecer endógena até se descobrir o minúsculo e repentino insulto que a deflagrou. Quando o ego é possuído desse modo, acaba assimilado ao complexo e aos propósitos do complexo, e o resultado é aquilo que chamamos acting out. As pessoas que convertem em ação impulsos reprimidos, acting out significa precisamente passagem ao ato, não se apercebem, com frequência, de que é isso que está acontecendo. Elas estão simplesmente in the mood, quero dizer, com vontade de fazer, de concretizar através do comportamento algo que lhes parece congruente com o ego. Mas essa é a natureza da possessão. O ego é ludibriado ao ser induzido a pensar que está dando livre expressão a si mesmo. Só em retrospecto, uma pessoa se dá conta de que algo se apossou de mim e me fez fazer isso. Eu não sabia o que estava fazendo. Se uma outra pessoa tenta assinalar-lhes que está representando, a reação usual é uma furiosa atitude defensiva. A pessoa num estado de possessão não aceita com benevolência tal feedback. Jung diz que na Idade Média, essa identificação com o complexo tinha um outro nome, chamava-se possessão. Provavelmente ninguém imaginará que esse estado esteja tão inofensivo em princípio. Porém, não há diferença entre um lapso corrente de linguagem causado por um complexo e as disparatadas blasfêmias de um processo. A diferença é uma questão de grau. Existem graus de possessão que vão dos momentos inconsequentes até os psicóticos e crônicos. O que vemos na possessão é que características da personalidade que não fazem usualmente parte do caráter e estilo do ego tornam-se ostensivamente manifestas. Essas características desconhecidas foram se acumulando no inconsciente durante um certo período de tempo e, de súbito, o ego é superado por esse oposto interior. Agora a pessoa está possuída pelo demônio, pragueja e amaldiçoa coisas que a consciência tivera até então na conta de sagradas. Pessoas com síndrome de Tourette fazem isso abertamente numa base contínua. Para uma pessoa abençoada com a chamada psicologia normal, as personalidades fragmentadas manifestam-se numa multidão de processos muito sutis. Alguns tão diminutos que são quase indetectáveis, lapsos de linguagem, esquecimentos. No decorrer de uma hora, uma pessoa pode passar por numerosos estados de consciência, humores, subpersonalidades e mal se aperceber das variações. Essa sutileza passa para formas muito mais ostensivas e gritantes quando nos acercamos do nível da verdadeira possessão. A possessão tem uma qualidade mais extrema e distinta. Dificilmente passa despercebida e adquire até, com frequência, as características de um tipo específico de personagem. Um complexo de Salvador, por exemplo, desenvolve-se tipicamente a partir de dolorosas experiências de abandono na infância e revela-se depois no comportamento que passa por ser bondade e solicitude. Essas características, entretanto, não pertencem ao ego de um modo integrado. Elas tendem antes a ir e vir, porque têm raízes num complexo autônomo sobre o qual o ego tem escasso controle. São as pessoas que não conseguem abster-se de ter prestativas e solícitas, não importa até que ponto isso possa ser destrutivo para elas próprias ou para outros. O comportamento é realmente controlado por um complexo e, portanto, não está sob o controle do ego. Também tende a flutuar de um modo mais ou menos arbitrário. Observam-se súbitas incoerências que não podem ser previstas nem explicadas. Umas vezes, essa pessoa será excessivamente ponderada e atenta, outras vezes, cruel, indiferente ou até injuriosa.
Outras psiques fragmentadas, complexos, estão competindo por ganhar o patrocínio do ego. Quando um ego propenso à possessão abandona a identificação com o complexo, muda para um outro. Este outro é quase sempre uma espécie de irmão sombra ou irmã sombra do primeiro. Um complexo de Cristo com características espirituais, orientadas para o alto, abnegadas, altruístas, é emparelhado com um complexo demoníaco que se caracteriza por uma atitude de materialismo e egoísmo. Os dois complexos podem alternar-se na possessão do ego, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Um funcionará como a persona oficial em muitas situações sociais públicas e o outro dominará a personalidade consciente em ambientes particulares e íntimos. Este ego é vulnerável ao que Jung chamou enantiodromia, uma mudança para o oposto. Os complexos são objetos do mundo interior. É deles que depende o bem-estar da vida social. São os lares e penates, os deuses domésticos, que nos aguardam na lareira e cuja tranquilidade é perigoso exaltar. Não convém deixar de levar a sério tais deidades.